paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, convido para junto nessa hora estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista essa de jovens e adultos. Desde já, nossos agradecimentos a você que tem acompanhado essa videoaula. Toda semana nós estamos aqui, com a permissão do nosso bondoso Deus, para podermos estar assim fazendo a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023. O tema central da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista, é um estudo de Josué e Juízes e Ruth, fé, fidelidade e força. O autor dessa revista é o pastor Fábio Martins. Nosso sincero agradecimento a esse querido pastor que tem colaborado assim com a Escola Bíblica Dominical e a revista Palavra e Vida. O texto bíblico dessa semana está em... Deixa eu abrir aqui, né? Em Josué 20 e 21, capítulo 20 e 21. O título dessa semana da lição é A Fé Dependente. E estamos estudando a quinta lição, né? Então, nós, ao decorrer do estudo, como os demais, estaremos lendo os versículos, porque não tem condições da gente ler todo um capítulo aqui para os irmãos, então os irmãos já sabem, né? O texto base é capítulo 20 e 21 de Josué. Irmãos, eu quero dar uma palavrinha aqui só para que os irmãos sejam assim abençoados, né, nessa palavra que eu vou dar. Nós sempre estamos fazendo aqui esse estudo. Isso aqui é mais um cumprimento da Escola Bíblica Dominical, mas o irmão, quero dizer assim, que o irmão não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Procure uma igreja, se você não tem, procure uma igreja para congregar, né? E isso é bíblico também, que nós não deixemos as nossas congregações, né? Isso aqui é mais um auxílio para que o irmão possa ser incentivado a ler a palavra de Deus e assim está sendo abençoado, né? Quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai se aperfeiçoando. A própria palavra diz prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, que aqui possa extrair, né, dessas lições, penso. Então, só uma palavra assim de ânimo para os irmãos, né? Então, irmãos, nós vamos estudar a fé dependente, né? A palavra dependente, ela vem de estar subordinada a alguém, né? Então, nós já estudamos aqui, na lição 4, a fé diligente, e nós estamos tratando de fé, a fé dependente. E os irmãos sabem que o estudo ele é baseado na conquista da terra prometida, né? Josué ficou com essa incumbência de levar, aliás, de repartir a terra, as tribos, né? Ali na terra prometida. Diz assim a palavra de Deus, aliás, o estudo, né? Perdão. O processo de repartição da terra de Canaã revela algo singular. Os capítulos 14 e 15 contêm a distribuição das terras do sul para Judá e Calebe. Os 16 e 17 explicam a repartição das terras centrais para os filhos de Josué. E os 18 e 19 tratam da divisão do restante da terra. O capítulo 20 vai localizar 6 cidades de refúgio, dentre as 48 cidades dedicadas aos levitas, capítulo 21. Então, os irmãos veem que cada capítulo ele trata de uma situação. E nesses capítulos aqui vai falar sobre, ao total, 6 cidades, né? 6 cidades de refúgio. O que eram essas cidades de refúgio?
Toda vez que alguém involuntariamente cometesse um homicídio, ele era designado para essa cidade, mas não poderia sair dessa cidade enquanto o sacerdote não morresse, né? Assim a Bíblia relata, né? Então, ele não poderia sair. Se ele fosse pego ali fora daquele território, o vingador do sangue poderia, né, estar isento de qualquer coisa, poderia ser vingador, né, do sangue daquela pessoa. O capítulo 20 do livro de Josué, o menor capítulo do livro de Josué, né, é o capítulo 20. Trata sobre o estabelecimento das cidades de refúgio. O texto é claro. O homicida culposo deveria ter um local para se abrigar e a fim de o vingador de sangue, né, o que eu já disse, não o pegasse, cumprido o requisito do verso 6. Ele poderia voltar para a sua cidade de origem. Quais as lições que pode ser aprendida com o estabelecimento e propósito dessas cidades, né? Então nós vamos ver qual os objetivos, o propósito de Deus ter criado essas cidades. A fé é dependente para usufruir do cuidado de Deus. Então, irmão, desde que o homem pecou, Deus tem tentado assim cuidar do homem, né? Ser zeloso com o homem. Esse primeiro tópico aqui, que é a fé dependente para usufruir do cuidado de Deus, está em Josué 20, de 1 a 9. Então nós vamos ler aqui, né? E falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, né? Dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. É interessante, irmão, que Deus é que estabelece essas cidades, né? Para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro ou com intento, para que vos seja refúgio do vingador de sangue. Fugindo para alguma daquelas cidades, por ser a porta da cidade, proparar as palavras perante os ouvidos dos anciãos, né? De tal maneira, de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Então essas pessoas seriam colocadas ali, leriam, né, o relato, e se o vingador do sangue o seguir, não entrarão na sua mão o homicídio, portanto não feriu o seu próximo com intento e não aborrecia dantes, ó. E habitará na mesma cidade, até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote. Então, até que morresse o sumo sacerdote, ele permaneceria ali naquela condição. E que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então estaria praticamente livre, né? Você vê, né? Uma justiça perfeita, né? Então apartaram Quedes, essa primeira cidade, né? A Quedes, na Galiléia, na montanha de Naftali, né? E Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriat Arba. Kiriat Arba é Hebron, né? E na montanha de Judá. E da além do Jordão, quer dizer, essa é da Quem, né? Do lado de cá. E da além do Jordão, de Jericó para o Oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Rubi, e Ramote em Gileade. Aí que estive procurando aqui no livro, Ramote de Gileade. Da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Essas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, para estrangeiro que andasse entre eles, para que se aconselhasse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação, né, irmão? Então, essas pessoas fugiam para lá, mas numa condição, né, irmão? Que não fosse intencionalmente, que não tivesse intenção, né, de matar aquela pessoa. A cidade de refúgio aparece em outros livros da Bíblia com números. Aí nós, aqui, Números 35,
Números 35, vamos ver aqui. Números 35, 9 a 15. Tá. Então o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: fala assim aos filhos de Israel, quando estiverdes passado o Jordão para a terra do Canaã, escolherei cidades das quais farei cidade de refúgio, onde possa refugiar-se um homicida que tenha morto alguém sem intenção ou inadvertidamente. Essa cidade você verá um refúgio para o vingador do sangue. O homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para devido julgamento diante da congregação israelita. As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio, para designar 3 cidades deste lado do Jordão e 3 do outro lado de Canaã, tanto para os israelitas como para os estrangeiros, para que não morra no meio de vós. E essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que mata alguém involuntariamente, né? Sem intenção de matar. É interessante, irmão, aqui nesses versículos aqui, que fala aqui, quer ver? Que tem um processo legal, né? Essas cidades servirão de refúgio contra o vingador de sangue. O homicida não deverá morrer antes de ter comparecido devido a julgamento diante da congregação, né, irmão? Então, é um julgamento justo, né? Que se faz ali, e Deus, sendo justo, ele determina essas condições. Também nós vamos encontrar isso em Deuteronômio 19, de 1 a 3, não vamos ler. Foram estabelecidas por Deus 3 de cada lado do Jordão, para abrigar as pessoas que cometessem homicídio involuntário. Em Números 35, 11, nós já lemos isso aqui, né? As portas delas, o acusado representava uma corte de anciãos. Esses anciãos eram líderes, né, dessas tribos, né, a fim de justificar e provar que não teve intenção de matar seu semelhante. Eram um total, irmãos, 48 cidades recebidas pelos levitas, né? 35, 2, 5, 7. Números 35, 2, 5 e 7. Vamos ver aqui. Ordena aos filhos de Israel que em herança possua, entregue aos levitas cidade, a fim que possa morar. E a pastagem ao redor dessa cidade dareis tais cidades aos levitas para criar os seus rebanhos. E as cidades serão para sua habitação e pastagem aos seus arredores, e serão para o seu gado, seus bens e todos os animais. Né? E 7. E todo entregarei aos levitas 48 cidades, e cidades com espaço reservado para os pastagens. Além da cidade, em volta das cidades teria lugares para criação do seu gado, né? Aqueles que não faziam ali o sacerdócio, né? Estavam incluídos, eles tinham outras funções. 6 foram separadas como cidade de refúgio, para receber tanto israelitas quanto estrangeiros, né? Então tinha muitos estrangeiros, como em todas as nações tem estrangeiro peregrinando entre outras nações. Saindo dos limites da cidade, o acusado poderia ser morto por ser o vingador, né? Morrendo o sumo sacerdote. Josué 20, versículo 6. No entanto, voltaria para a sua cidade. Quer dizer, se ele saísse no tempo que o sacerdote ainda não teria morrido, mas morrendo ele poderia voltar para a sua cidade. Sem qualquer ônus, sem qualquer prejuízo, né? sem justificativa de ser assassinado. Né? No sistema judicial da época, vigorava a prática de olho por olho, dente por dente, mão por pé, pé por pé. Passagens como Êxodo 21, 14, 24, os irmãos, esse eu estou citando porque os irmãos podem depois averiguar, né? Essas passagens como Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, comprovam isso, né? No caso do homicida culposo,
foi dada a oportunidade de refúgio, a fim de impedir uma ação desproporcional da família ofendida, possibilitando o acusado a oportunidade de um justo julgamento. Interessante, né, irmãos? Quando muitas das vezes nós questionamos a justiça da humana, né? Aqui Deus faz uma justa justiça, né? Dando oportunidade às pessoas de ser julgadas, né? Essa cidade de asilo era uma salvaguarda para as vinganças injustas e resultantes de lutas sangrentas. Não havia polícia naquela cidade e cabia ao parente mais próximo agir como vingador de sangue. As informações da cidade são as seguintes. Dentre essas daqui, eu ainda busquei aqui nesse livro aqui, irmão, ó, e a geografia bíblica, né? Aqui na primeira aqui, que é do lado ocidente, fala tinha Quedes, tinha sua localização ao norte de Israel e dentro da área da tribo de Naftali. No original, o termo Quedes significa santo ou santuário. Eu estive vendo aqui, fala em uma cidade chamada Catbarneia, mas eu não tenho muita certeza, então não. Mas eu procurei Siquém, né? Aí Siquém, aqui rapidinho, 311. Só um instantinho. 311. Esse aqui é mais fácil. Então, Siquém, né? Siquém, né? Tá aqui. Siquém, do hebraico, ombro. A cidade estava situada em Samaria, entre os montes Gerizim e Baal, a 64 quilômetros ao norte de Jerusalém. Aí tem a referência aqui, Gênesis 12, 6, 33, 18 a 20. Nesse local hoje se chama a moderna Nablus, né? Então a Siquém hoje moderna se chama Nablus. E aqui diz assim na revista, ficava bem ao centro de Israel. O significado original do seu nome é ombro, que bate ali. De um modo geral, o ombro tem a força de suportar o peso, além de servir de descanso para aqueles que nele se apoiam. Aí depois nós temos a cidade de Hebron, que está na página 286. Só ver aqui rapidinho. Hebron, do hebraico União, uma das mais antigas cidades do Oriente Médio na região montanhosa de Judá. Referência, Juízes 15, 54, onde habitaram Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis 13, 18, 35, 27 e 37, 14, são as referências, né? Hebron, localizado no sul de Israel, significa comunhão, né? Aqui também aqui é união, né? União e comunhão, quase a mesma coisa, né? Do lado oriente ficava Bezer, ficava no sul de Israel, mas do outro lado do Jordão, de frente para o oriente, na tribo de Rubo. O seu nome significa fortaleza. Essa é Bezer, né? Aí nós vamos aqui, Bezer é 266, né? 266, 5, 6. Bezer. Cidade de refúgio. Só diz isso que é fortaleza, aliás. O significado em hebraico é fortaleza. Cidade de refúgio. Referência, Josué 20, versículo 8. Aí depois tem Ramote Gileade.
vou ler aqui primeiro, 307, página 307. Ramote, né? Ali está Ramote, mas aqui está Ramote de Gileade. Cidade de refúgio situada no território da tribo de Gade. Referência 1 Reis 22. Aqui diz, localizado no centro de Israel, do lado oriental, significa exaltação ou elevação. Aqui não dá significado, mas aqui tem, né? E a última cidade é Golã, né? Que 280 283, Golã. O significado exílio, território cedido à meia tribo oriental de Manassés, mais tarde designado como cidade de refúgio. Aí tem a referência de Deuteronômio 4:43, Josué 20, versículo 8, e 21, versículo 27. Essa meia tribo, que nós sabemos que de um lado ficou uma parte da tribo de Manassés e a outra lá em cima, né? Então, por isso que é meia tribo de Manassés. Então, já lemos aqui, a Golã ficava ao norte, ao lado oriental, bem perto de conhecidas montanhas de Golã. O texto significa levou cativo, né? Aqui tem o quê? Exílio, exílio e cativeiro é quase a mesma coisa. Levou cativo, no sentido de que observou toda a nossa culpa. Com a instituição das 6 cidades e refúgio, Deus queria proporcionar para o infrator arrependido santidade, descanso, comunhão, força, renovo e segurança. Você vê que Deus sempre querendo cuidar bem do homem. Vamos, neste caso, uma clara manifestação de amor, da graça do Senhor naquele tempo. Então, irmão, ainda que ali tivesse, como falou aqui, né, debaixo de lei, olho por olho, dente por dente, mas a graça de Deus sempre existiu. E o autor, ele traz isso aqui bem claro, né? Vemos, nesse caso, uma clara manifestação do amor de Deus, da graça do Senhor naquele tempo. De um modo geral, o Antigo Testamento caracterizado pelo tempo da lei, e muitos não conseguem visualizar a graça de Deus nesse longo período, né? Então, desde lá, Deus já trabalhava com a graça dele, né? Mas desde as páginas iniciais, visualizamos esta realidade. Quando o homem pecou, por exemplo, Deus manifesta a sua graça pela promessa do Salvador, vindo da semente da mulher. Isso nós vemos em Gênesis 3:15, né? Só para relembrar, nós vamos ler aqui Gênesis 3:15, rapidinho. Nem vou no aplicativo não, mas vou aqui. Gênesis 3:15, que ele fala da promessa, né? Que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Ele falando da serpente, mas essa serpente significa o inimigo das nossas almas, né? A graça foi simbolizada quando Deus vestiu os culpados pelo sacrifício do inocente. Isso está em Gênesis 3:22. Quando Deus fez aquela vestimenta de pele de animal, né? Caim, que merecia a morte por matar seu irmão, recebe uma marca para não ser morto. Olha só, Deus preservando a vida de Caim para que ele não fosse morto. Botou a marca, Gênesis 4:15. Noé, que viveu uma época de impiedade singular, achou graça aos olhos do Senhor, né? E com a vida de Noé foram salvos 8 mortos. Aí tem aqui o relato de Gênesis 6:5-8. Século depois, Deus manifesta sua graça, instituindo as cidades de refúgio, né? Séculos, muitos depois, Deus estabelece essas cidades de refúgio para fazer justiça, né? Aquele que
não teve intenção de matar, né? Segundo tópico, irmão, nós falamos aqui nesse primeiro tópico, então, a fé é dependente para usufruir do cuidado de Deus. Agora, a fé é dependente para não negligenciar a adoração. Isso está no capítulo 21, de 1 a 42. Nós não estaremos lendo tudo, mas ao decorrer aqui nós poderemos ler alguns versículos. Na dinâmica da divisão da terra, era necessário que os levitas fossem espalhados em toda a nação para ministrar espiritualmente e ensinar a região, além de arbitrar disputas. De maneira singular era a voz do povo perante Javé. Javé quer dizer Jeová, Deus, né? Eles cabia ministrar a bênção e os oráculos. Números 6, 28 e 27. O oráculo aqui é as leis, né? O ensinamento bíblico, né? Mas talvez a maior incumbência dessa tribo era não permitir que o israelita abraçasse a idolatria cananita. Então, todo ensinamento que Deus tentou passar para o povo israelita naquela época era que eles não se misturassem com os povos pagãos para não cometer esse pecado da idolatria, né? Que eram os cananitas, os cananeus eram um povo idólatra, né? Pagão. A previsão para que os levitas herdassem cidades e não uma região inteira havia sido dada a Moisés em número 35, 1 a 8. Vamos ler esse versículo aqui, esses versos aqui, para 35, número, né? 35, número 35, 1, 8. Que diz assim. Não, peraí. 35, 1, 8. E nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que ficava o outro lado do rio, Javé, o Deus, falou a Moisés e lhe orientou: ordena aos filhos de Israel que, da herança que possui, entregue aos levitas cidades a fim que possam morar, e a pastagem ao redor dessas cidades darei tais cidades aos levitas para criar os seus rebanhos. As cidades serão sua habitação, e a pastagem ao seu redor serão para o seu gado, e os seus bens e os seus animais. E as passagens ao redor das cidades guardariam os levitas, e eles terão a partir da muralha da cidade até 450 metros ao seu redor. Do lado de fora da cidade medireis 900 metros em direção ao lado leste, para o sul, e para o oeste, e para o lado do norte, ficando a cidade no centro. Eles terão essa área para servir de pastagem aos rebanhos dessa cidade. As cidades que darei aos levitas serão as cidades de refúgio, cidades por vós para abrigar pessoas que acidentalmente mataram alguém. Além dessas dareis mais 42 cidades. Ao todo, entregarei aos levitas 48 cidades, cidades seus espaços reservados pastagens. A cidade que dareis possessão aos filhos de Israel, vos a tomareis em maior número do que tem, muito e pequeno número do que tem pouco. Cada um dará as suas cidades aos levitas, proporção com a herança que tiver recebido. Eu vou ler de novo, irmão, porque eu li o texto errado. Não li errado, não. Então, continuando. Levi era filho de Jacó, gerou 3 filhos: Gerso, o primogênito, Coate e Merari, uma vez que os coatitas descendiam da linha sacerdotal de Arão, que era neto de Coate e filho de Anrão. Êxodo 6, 18 e 20. Nessa divisão final, precederam o primogênito. Josué 21, versículo 4. Deus foi quem escolheu Arão e seus filhos para
servirem como sacerdote. Em Êxodo 28, versículo 1, Levítico 8, de 1 a 36, né? O capítulo 21 de Josué apresenta as 48 cidades dos levitas que foram, ao final, divididas em 4 partes. Então, tinham 48 cidades e ela foi dividida em 4 partes. Os coatitas sacerdotais está em 4, de 8 a 19. Os coatitas não sacerdotais, 5, 20 e 26. Os gersonitas, do filho de Gerson, né? De capítulo 6, 27 a 33. Os meralitas, de 7 a 34, 40. Importante observar como o Senhor foi conduzindo tudo, de maneira que as cidades dadas aos sacerdotes coatitas tiveram bem próxima de Jerusalém, onde o templo seria um dia construído, né? É bom observar isso aqui, que esses últimos aqui, os meralitas, ficaram responsáveis pelo cuidado do templo, né? Que seria construído lá em Jerusalém, nos termos dele. Está no verso 8 a 19. Os coatitas não sacerdotais, eles eram sacerdotais, mas não praticavam aquele ofício ali, mas não sacerdotais, estavam mais distante de Jerusalém. As terras dadas aos levitas estavam livres para que eles a usassem para a lavoura, pastagem, seus animais, provavelmente cordeiros, que era usado para o sacrifício, bem como outros animais que eram dados pelos demais tribos, como diz o número 31, 5, de 1 a 4. Então nós vamos ver que Deus vai traçando, né, o caminho dessa nação, colocando tudo em ordem, né? Você vê que essa tribo aqui foi colocada perto da futura, né, capital de Jerusalém, onde ficava o centro da adoração, dos sacrifícios, né? E também deram oportunidade dessa tribo também ter seu ganho próprio, né? A similaridade do pedido dos levitas com o pedido de Caleb, 14, 6, 12, revela a fé nas promessas do Senhor, em que, pese a promessa a essa tribo, também precisou se dedicar e lutar para que ela se concretizasse. Só trazendo o contexto aqui dessa parte aqui, Josué lutou e foi prometido uma parte da terra a ele. E ele, nesse momento, eles fizeram esse pedido que desse a terra de Hebrom, né? Aonde tem de uma das cidades, né? De refúgio ali. O esforço em linhas gerais era para que a adoração jamais fosse negligenciada, esquecida, preterida no cotidiano do povo de Israel. Cabe ressaltar, no entanto, que a maior herança dos levitas era o Senhor. A tribo de Levi foi uma que não recebeu, vamos dizer assim, não teve tribo, né, terra, mas sim algumas cidades para que eles pudessem habitar e fazer o ofício deles, que era o sacerdócio, né? Não as cidades em si. O próprio Deus afirmara isso. Ele disse também ao Senhor Arão: na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Número 18, 20. Então nós vemos que Deus, ele coloca ali pontos para que o povo não possa negligenciar, não devemos negligenciar aquilo que está estabelecido por Deus para que nós façamos, né? Então nós falamos aqui no primeiro tópico, a fé dependente de usufruir do cuidado de Deus, a fé dependente para não negligenciar a adoração, não deixar de adorar, né? De cumprir os nossos votos ao Senhor, a fé dependente para confiar na palavra de Deus. Talvez quando aquele povo saiu, uma das coisas que eles viram, o Mar Vermelho,
ali uma cidade bem murada, Jericó fortificada, né? E depois o Rio Jordão. Talvez todo momento eles pensavam, por que saímos do Egito, né? Mas Deus fez a sua promessa ser cumprida, que entraria esse povo na terra prometida. E isso está, esse texto, esse tópico aqui, o terceiro tópico, a fé dependente para confiar na palavra de Deus, está em Josué 21, 43 a 45, né? Vamos aqui, Josué 21, 43 a 45. Assim, pois, deu Yahvé aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados, e tomaram posse dela, e nela se estabeleceram. E Yahvé, o Deus, deu-lhes também paz, tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que juraram seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir, e portanto o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente, né? Então, irmão, Deus sempre cumpre a sua palavra, né? A parte final do capítulo 21, 43, 45, funciona como uma recapitalização da teologia de todos os livros de Josué. Este verso resume, o 43, aquilo que aconteceu dos capítulos 13 ao 21 do livro. O povo precisava entrar em Canaã e possuí-la, né? Lembrando, irmãos, que ali havia várias cidades, mas eram 7 povos, né, que habitavam ali. Os povos amorreus e cananitas, né, e outros povos ali. O versículo 44, esse verso retrata boa parte daquilo que foi registrado nos capítulos de 1 a 12 do livro Paz Prometida, bem como a vitória sobre os seus adversários, e dada àqueles que a obedecem a confiar no Senhor. No versículo 45, o último verso sintetiza a ideia geral do livro, qual seja, Deus é fiel e cumprir de maneira cabal tudo que prometeu, a fidelidade às promessas feitas aos patriarcas e que o apóstolo descreveu com o pré-anúncio do evangelho do Pai da fé. E em ti serão abençoados todos os povos da terra, né? Essa é uma das promessas, né? Que Deus traria bênçãos através dessa nação. Por outro lado, temos uma ideia que se repete nesses versos e que serve de grande encorajamento para os servos de Deus. No versículo 43, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar. No versículo 44, segundo tudo quanto jurara a seus pais. E no versículo 45, nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo que o Senhor havia jurado, falado, prometido, cumpriu, né? Ele proporcionou ao seu povo cada detalhe necessário a uma vida feliz, próspera, piedosa. A promessa, na verdade, irmão, que o povo seria colocado em uma terra que mandava leite e mel. Uma terra fértil, de grande prosperidade, né? Foi Israel. E é até hoje, né? Porque o Senhor é com essa nação, né? Não só com essa nação, mas de toda a nação que o adora em espírito e em verdade, né? E proporcionou o seu povo o detalhe necessário para uma vida feliz e próspera, desde o que falar no passado ou ocupação de Canaã, e da maneira cabal tudo concretizar. As palavras do autor dos Hebreus, retenhamos firme confiança da nossa esperança, porque fiel é o Senhor que nos prometeu. A maior promessa que Deus fez nos dias atuais, irmãos, é que nós não vamos entrar nessa Canaã aqui não, mas nós iremos entrar na Canaã celestial. Essa é a promessa que a igreja, toda a igreja de Cristo espera entrar, nas portais eternos, né? E ele disse que foi preparar lugar, né? Então o autor aqui, ele fala, né, em Hebreus, as cartas aos Hebreus, que retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Entrarmos com Jesus
nessa cidade maravilhosa, porque fiel o que prometeu. Então, Deus é fiel, ele prometeu, irá cumprir. Deus ingressa o seu povo na terra que escolheu. Ele dá paz e vitória sobre os seus adversários. Que a fé dependente dos servos do Senhor seja a cada dia maior, crescente e firme, de maneira que sirva de testemunho aos povos em redor. Deus cumpriu todas as suas promessas para Israel e podemos estar certos que ele fará o mesmo conosco, né? Então, retenhamos firmes uma palavra aqui da carta aos Hebreus, né? E dos servos de Deus que falaram, né? Inspirado pelo Espírito Santo, que retenhamos firme essa promessa. Concluindo o nosso estudo, irmão, diz assim como Israel precisou cultivar uma fé dependente na pessoa do nosso Senhor, nós também precisamos investir e cultivar essa fé, né? Mas por que devemos fazer isso? Primeiro, porque temos em Jesus o perfeito refúgio para o necessitado, oprimido e triste. Ele foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Vamos ler, irmão? Vamos ler 1 Coríntios, carta aos Coríntios. 1:30. Portanto, vós sois dele, em Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Ele é o nosso escudo, nele temos paz, descanso, segurança, alegria e vitória nas lutas em todos os tempos. Segundo, porque a fidelidade do Senhor para com sua palavra. Quer dizer, Deus zela pelo cumprimento da sua palavra, né? Ainda que nós falhamos, ainda que nós temos defeito, todo crente tem defeito, todas as pessoas têm defeito, mas nós somos justificados por Cristo, pela sua palavra, para que ela tenha autoridade, né? Sustenta grandes benefícios infundáveis aos seus servos. Os livros de Números existe aqui: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo falado e prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Isso está em Números 23:19. O processo de divisão da terra de Canaã termina com o autor reafirmando inquestionável fidelidade do Senhor para com seus filhos. Meu irmão, meu amigo, chegamos ao final desse estudo, né? E ainda estaremos orando ao Senhor, agradecendo. Mas temos aqui uns questionamentos aqui no final, né? Para pensar e agir. Quem ou que tipo de coisa o seu refúgio em tempos de tribulação? Onde você tem buscado refúgio, né? Onde nós podemos buscar o refúgio, né? A adoração de Deus em reconhecimento de sua obra e cuidado tem ocupado e devido lugar em sua vida? Nós temos dado realmente uma prioridade de Deus na nossa vida? Você confia e depende de maneira cabal que as promessas do Senhor cumprirão? Baseado em Josué 20:45, né? Que nós tenhamos a firme, né, esperança, como disse aqui o autor, que retenhamos essa firme esperança no fiel que prometeu irá cumprir. Retenhamos firmes confiança na nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Senhor Deus, Senhor nosso bendito e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque tudo que o Senhor promete, cumpre, e tem cumprido. E nós chegamos até aqui, porque fiel é o Senhor. E Deus tem nos dado essa alegria de estar na sua presença, de aprender da tua palavra. Que essa palavra, Senhor, ecoe nos corações desses que vão ouvir, que vão entender, que o Espírito Santo de Deus possa revelar a bondade, a paz, a tranquilidade, a sabedoria, que eu não tenho, mas que tu tens, Senhor, para revelar a eles.
Que o Senhor revele a sua bondade, a sua tranquilidade, o seu amor, infinito amor. Ó Pai querido, que neste dia, que nessa hora, que através desse vídeo aula, Senhor, os teus servos possam se achegar mais a Ti para Te conhecer melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te agradeço por tudo. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?